Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, em específico, faremos uma revisão para a nossa 4. Haja vista aí, nesta semana, o feriado, teremos apenas a aula de hoje antes da nossa A4, que ocorrerá na próxima semana. Então, estou propondo aqui uma revisão. Obviamente, vamos falar muito da proposta de intervenção, porque será a nossa primeira avaliação que será cobrada essa proposta de intervenção. E ali, observando, né, a atividade número 8, perceber que muitos alunos não estão fazendo uma proposta de intervenção completa, ou seja, não estão verificando a presença dos 4 elementos ali da fama, mais o detalhamento. Então, esses 5 elementos, os 4 da fama, mais o detalhamento de pelo menos um deles, tem que estar presente na nossa proposta de intervenção. Então, vou começar já falando sobre isso. O objetivo, então, da nossa aula é justamente realizar uma revisão visando a A4. Eu volto a lembrar aí que a competência 5, que trata sobre a proposta de intervenção, precisa ter esses 5 elementos, né? Então, eu tenho observado ali que tem faltado esses elementos. Às vezes, o aluno indica apenas o agente e a ação, não tem indicado o meio, modo e nem a finalidade, por vezes. Então, fica uma competência, né, uma proposta de intervenção incompleta. Nós batemos muito sobre isso nas aulas anteriores, na realidade, ficamos 4 aulas falando só sobre proposta de intervenção. E essa atividade 8, ela foi prorrogada, confere, vai até o dia 2, quarta-feira agora, então é importante, aluno, que se você não fez, faça. Ali já há um feedback, né, com a proposta de intervenção prevista para aquela redação, para que vocês tenham por base. Na aula passada, eu trouxe aqui pelo menos umas 8 propostas de intervenção, comentamos cada uma delas. Hoje eu quero pelo menos trazer aqui mais umas 3, para mostrar como o aluno precisa melhorar essa proposta de intervenção. Então, a primeira coisa, ao fazer essa proposta de intervenção, o aluno tem que perguntar: tem um agente? Quem é responsável por essa ação? Nessa minha proposta, tem a ação? O que deve ser feito? Lembrando que os verbos promover, criar, adotar, estimular, sempre são verbos ali que você pode empregar. Depois, tem a indicação de como essa proposta deve ser, essa ação deve ser colocada em prática. Eu tenho pedido que o aluno não deixe de colocar o por meio de. Isso enfatiza que ali está introduzindo um meio ou modo. E também é importante, aluno, que você diga o para quê, indique ali a finalidade dessa ação, tá certo? E depois o detalhamento de pelo menos um desses elementos, ou o detalhamento do agente, ou o detalhamento da ação, ou o detalhamento do meio ou modo, ou o detalhamento da finalidade. Até falei que é importante que você ali faça um fechamento, e geralmente esse fechamento dá como se fosse um resultado ali, né, do efeito. Aqui pode ser finalidade ou efeito. Dei um exemplozinho para vocês, é indubitável, portanto, que o aluno faz a retomada da tese por meio dos argumentos, reafirmando essa veracidade da tese, e aí ele dá um ponto. Aí ele começa a fazer, desse modo, ele começa a fazer a proposta de intervenção. O agente, você vai indicar o Ministério da Educação, a família, a escola, deve promover, vai indicar a ação, qual é que deve ser feita, por meio de, é importante essa expressão, a fim de, tá ok? Indicando finalidade, ponto. Ademais, é necessário que tal ação, se você quiser detalhar a ação, faz uma retomada dela, que tal ação, ok? Aí põe o detalhamento. Assim, e aí faz o fechamento. Retoma a tese, caso você não tenha feito ali no tema anterior. É importante, eu estou batendo nessa tecla já tem umas 3 aulas, aluno, porque eu observei que nas propostas de intervenção o aluno não está fazendo o detalhamento. Ele está colocando uma outra ação, uma outra proposta de intervenção, e mesmo assim não equivale a detalhamento. Então, muito cuidado, eu vou mostrar isso na prática agora para vocês. Observe essa proposta de intervenção feita por um aluno ou uma aluna do primeiro ano. Em virtude dos fatos mencionados, é importante lembrar que a violência de gênero é uma ação ou conduta que causa morte, dano ou sofrimento. É de grande valor o sofrimento físico, sexual, psicológico. A mulher, olha aqui, a crase do lado oposto. Assim sendo, é de grande valor a criação de melhores leis e o cumprimento delas no Brasil,
protejam as mulheres contra a discriminação, a violência. Observe, então, aí. Nós temos aí a finalidade, a ação, modo, agente, mais o detalhamento. Vamos ver o que constou da proposta de intervenção desse aluno ou aluna. De início, ele começa aqui, eu já não coloco conectivo. Em virtude dos fatos mencionados, é importante lembrar, portanto, que a violência, então falta o conectivo, coloca o conectivo conclusivo. Isso é importante, faz você pontuar na competência número 4, que é ali dos elementos de coesão. Então, aqui está dizendo, né, que é uma ação ou conduta que causa. Deu uma definição, né, da violência de gênero. Assim sendo, é de grande valor a criação de melhores leis. Não diz quem é que tem que criar essas leis e o cumprimento delas no Brasil. Para que, né, a fim de proteger as mulheres contra a discriminação e violência. Então, houve a finalidade, houve a ação. Faltou aqui o agente, não disse quem é que tem que fazer, faltou o meio ou modo, como vai fazer, e faltou o detalhamento. Então, uma proposta de intervenção aqui com 6 pontos, o aluno ganharia ali, no máximo, 2 pontos. Então, tem que tomar muito cuidado, porque não colocou o conectivo. Tá certo? Então, é importante colocar o conectivo e é importante colocar os 5 elementos da fama. Não deixe de fazer isso. Então, uma proposta de intervenção muito incompleta. Vamos a outra aqui. Portanto, o aluno já colocou o conectivo, já ganhou uma gaivota. Para dar início a uma mudança no quesito violência contra a mulher frequente no país, muito pode ser feito. Pronto. Até agora, só fez a retomada da tese e indicou que deve ser feito algo, mas não falou nada o que é. Agora sim, uma delas é a criação de mais leis. Então, houve aqui uma proposta de uma ação, criação de mais leis, por parte dos governantes, indicou o agente. Os governantes é que são responsáveis. Para ajudar na diminuição de agressão contra as mulheres, indicou a finalidade. O que ficou faltando aqui? Está ainda faltando o meio ou modo. Além disso, é de extrema importância aumentar as penalidades. Observe aqui, ele traz uma outra proposta de intervenção. Isso não é considerado, tá certo, detalhamento da ação. Por quê, professor? Porque ele não está detalhando da criação de mais leis. Ele está falando aumentar as penalidades. Ele traz uma outra ação. Tá ok? Então, lembra que eu falei tal ação, tá ok? Então, o aluno precisa deixar especificado que ele ainda fala da criação de leis. Ele não está falando mais da criação de leis, agora ele está falando de aumentar as penalidades para indivíduos que cometam tal fato, a fim de acabar com o problema apresentado na sociedade e melhorar o ambiente. Então, ele apresenta uma finalidade para essa ação. Então, ele tem 2 ações e 2 finalidades em um agente, ou seja, não apresentou o meio modo e não apresentou o detalhamento. Então, muito cuidado, aluno. Às vezes, o aluno traz, o além disso, ele traz uma outra proposta de intervenção, tá certo? Enriquece o texto, enriquece, mas para fins de pontuar, é necessário a presença na proposta de intervenção dos 5 elementos, da fama mais o detalhamento. Não apresentou, não pontua. Então, uma redação que precisa, nessa competência 5, ter muito cuidado. O aluno precisa estar atento a esse detalhe, precisa verificar se há a fama mais o detalhamento. Ok, aluno? Então, é muito importante que você esteja atento a isso. Vamos a outra aqui, proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, agora sim, é a proposta realmente realizada pelo aluno ali da nota 1000, que conclui a redação que eu deixei para vocês. Lembrando que essa proposta de intervenção aparecerá como um feedback para vocês, para que vocês, a partir dela, tenham referência e julguem a sua própria proposta de intervenção. Então, através dessa, você vai observar. Por exemplo, na minha proposta de intervenção, eu apresentei a conjunção, o elemento conectivo conclusivo, ele aqui coloca, entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade, olha, ele muda, né? É fruto ainda da fraca eficácia das leis, olha, ele usa os argumentos, e da permanência do machismo, tá ok? Como intenso fato social. Então, observem aqui que ele faz uma retomada da tese, reafirmando a veracidade por meio dos argumentos e usando o conectivo.
Então, isso aqui, né, o emprego conectivo, lembrando que a nossa 4, cada competência terá valor de 6 pontos. Então, aqui, 1 ponto será apenas para o conectivo, tá ok? Portanto, os outros 5 será para cada um dos elementos. Então, vamos ver, ó, a fim de atenuar o problema, ele apresenta aqui a finalidade, ganhou mais uma gaivota. O governo federal apresentou a gente mais uma gaivota. Deve elaborar, é importante, aluno, você usar esses verbos, deve elaborar, deve propor, deve realizar, tá certo? Então, é importante que o aluno use esses verbos aqui, que vão dar uma ideia de ação, né? Deve elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão. Apresentou ação. Aliado à esfera. Aqui, tá certo? Com melhor propriedade, que o aluno pode estar, governo federal aliado à esfera, mas aqui está reduzido de particípio, aliado à esfera, ok? Aliado. Então, era interessante aqui, por meio de uma aliança, né, com a esfera estadual e municipal do poder. Aqui ele poderia ter colocado por meio de, para dar uma ideia, tá certo? Fixa de que é um meio ou modo aqui, tá ok? Ou pode dar a interpretação governo federal aliado à esfera, né, estadual, dando aqui a ideia da ênfase ao agente. Por isso que muitas vezes, né, o verbo, numa das formas nominais, né, ou reduzida de gerúndio, ou de participo, ou de infinitivo, a conjunção fica omissa, e aí pode dar mais de uma interpretação. Então, se aqui você quisesse marcar aqui o meio ou modo, deveria colocar por meio de uma aliança com a esfera estadual e municipal do poder, principalmente nas áreas que mais necessitam. Além de aplicar, aqui é uma nova, ok? Traz uma nova ação, aplicar campanhas de abrangência nacional junto às emissoras abertas de televisão. Como forma, né? Então, aqui pode ser o meio, como meio de estímulo, né? Como modo de denúncia desses crimes. Dessa forma, com base no equilíbrio proposto por Aristóteles, esse fato social será gradativamente minimizado. Então, aqui, nós percebemos aqui um resultado do efeito, né? É aquilo que eu sempre tenho dito para vocês. Não deixem de fazer, tá ok? Um fechamento, porque muitas vezes esse fechamento vai dar esse clima ali de detalhamento do efeito. Então, aqui há os 5 elementos, nós vemos o agente, nós vemos aqui a ação em vez, mais de uma ação, inclusive, nós vemos aqui a finalidade e vemos o meio ou modo. E aqui, por último, o detalhamento. Então, completa essa proposta de intervenção, o aluno foi nota 1000. É importante que você, aluno, esteja realmente preocupado e pergunte: quem fez? Eu apontei. Como fez? O modo? Eu apontei. Qual a ação que foi realizada? Eu apontei. Está na minha proposta de intervenção? Ok? Qual é o agente? Qual a finalidade? Então, sempre marque a fim de para indicar a finalidade, por meio de para indicar o modo. E o detalhamento. Por quê? A ação é fácil de ser identificada pelo verbo, ok? E o agente também é fácil de ser identificado. O que às vezes dificulta e o aluno deixa obscuro é a finalidade e o modo ao meio. Por isso eu estou insistindo que o aluno não deixe de colocar, né, as locuções verbais aí, a fim de, ok? E por meio de, para que a gente, as locuções conjuntivas, perdão, a fim de, ok? Por meio de, para que fique claro o que você está indicando, certo? Então, aí nós temos agora uma parte que eu quero trazer a prática para você. Eu peguei aqui uma redação, nota 1000, do Enem 2018, cujo tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E eu trouxe aqui os textos motivadores, vou fazer um esqueleto e vou compartilhar aqui e abordar a redação desse aluno, para que sirva de referência, aluno, para que você possa, através dessa redação, vir já para a 4, já com isso na sua mente, a estrutura. Eu sempre tenho falado, o aluno, por vezes, não sabe o tema que vai ser cobrado, mas a estrutura ele já sabe como deve ser feito. Então, o primeiro passo que você deve fazer ao receber a sua prova de redação, aluno, é ler os textos motivadores, destacar as ideias principais, tá certo? Aqui havia 3 textos, na realidade 4, né? Ele coloca aqui um infográfico, onde ele traz aqui números, estatísticas,
Então, eu aponto aqui, 94,2% envia ou recebe mensagem de texto, voz ou imagem. Então, aqui mostra que há uma utilização em massa da internet, tá certo? É importante que você esteja atento a isso, aluno. Aqui também ele traz, nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizados do Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir da sinalização dos usuários. Então, olha que interessante, mas a informação é, então, processada por um algoritmo, que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos encaminhando para um estágio em que é uma máquina que decide qual a notícia deve ou não ser lida. Olha que interessante. Então, aqui, apresentando várias informações. O texto 4, mudanças sutis nas informações a quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. Então, poderia ser trabalhada a influência da internet nessa manipulação de dados. E o aluno aproveitou. Eu posso, professor, aproveitar as ideias do texto? Sim, você pode se apropriar das ideias do texto. O que você não pode é copiar os textos motivadores. Tá certo? Quando tem dados, eu já disse, inverta a informação. Se tem 94, 6%, então, somente 6% não estão conectados na internet. Então, você pode fazer uma interpretação dos dados aqui. Mas o mais importante, você não deve se limitar aos textos motivadores. Você deve trazer um repertório sociocultural próprio para demonstrar a autoria, para demonstrar uma argumentação consistente, ok? Então, vamos lá, a redação do aluno. Eu consegui identificar o esqueleto na redação dele. E aqui ele começa, então, a sua introdução por uma citação. O gancho é feito por uma citação. Depois ele apresenta a tese. Qual foi a tese? O meio virtual tem sido utilizado muitas vezes com a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. E ele depois põe um plano de desenvolvimento, ele cita os argumentos e anuncia a proposta de intervenção. Ele anuncia que fará uma proposta de intervenção. Então, a sua introdução deve ser assim, aluno. Já faça no esqueleto. Primeira coisa, eu coloco o tema. Por quê, professor? Porque todo o meu esqueleto vai ser montado olhando o tema, para que não haja uma fuga, nem um desvio do tema. Tá certo? Então, observe aqui o gancho, escolha, só coloque qual a estratégia que eu vou usar, uma citação, uma alusão histórica, depois escreva a sua tese. Por quê? Para que você já defina ali o seu posicionamento. Plano de desenvolvimento. É importante que você já registre aqui os dois argumentos. Por exemplo, o aluno falou, o primeiro argumento dele, sobre falta de políticas públicas efetivas, e o segundo argumento, a ausência de consistência de grande parte da população. Foram os dois argumentos que ele abordou. Tá certo? Depois, no tópico frasal, você coloca frases para introduzir os argumentos do desenvolvimento. Ele aqui usou, no contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, e ele usa até uma alusão histórica nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento. E no segundo, ele usa, ademais, é importante destacar que grande parte da população, e ele usa a citação. Então, outra coisa que eu tenho observado na redação dos alunos, eles não estão usando as estratégias argumentativas. Está lá na nota de aula 1, dê uma lida naquelas estratégias, tem modelo de cada uma delas. Então, use isso no tópico frasal ali do seu desenvolvimento, tá ok? Então, já vem, aluno, com essas frases. Pronto, o primeiro argumento do desenvolvimento eu vou introduzir nesse contexto. O segundo, ademais, cabe ressaltar ainda, então é importante que você, aluno, marque, tá certo, já essa estrutura na sua mente, para que você, ao fazer o esqueleto, você faça já ali o mapa, o roteiro de aonde você quer chegar. E a conclusão será feita com o conectivo, mais a retomada da tese, mais a proposta de intervenção. Ele coloca lá, portanto, cabe aos Estados Unidos por meio de leis. Olha que interessante. Nós vamos ver que na proposta de intervenção dele está bem completa. Vamos, então, à introdução dele. Segundo os ideais do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Então, ele faz aqui já, tá certo, um gancho para chamar a atenção. Logo em seguida, visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, aí ele põe a tese, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes
para a manipulação do comportamento. Então, ele é a favor de que está havendo uma manipulação. Ok? Ele deixou claro isso, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Agora, em vermelho, a gente vai ver o plano de desenvolvimento dele. Isso é importantíssimo, aluno. Não deixe de pôr na sua introdução, tá certo? O gancho, a tese é fundamental. Sem tese não há texto dissertativo argumentativo. E agora o plano de desenvolvimento. Ele anuncia os dois argumentos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas. Então, ele vai falar isso no primeiro argumento, que auxilia o indivíduo a navegar de forma correta na internet, e a ausência, muito bem aqui empregado as frases, e a ausência da consciência de grande parte da população. Então, os dois argumentos, ele anuncia que vai falar sobre isso. E mais ainda, ele vai a fundo ainda sobre a importância de de utilizar adequadamente o meio virtual. Ele fala, essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Então, ele aqui anuncia que fará uma proposta de intervenção. Perfeita essa introdução, ele fez com que ficasse bem organizada a sua redação. Então, pontuou com certeza. Essa introdução é importantíssima, talvez é a parte mais importante da redação, porque aqui já deixa o norte a ser seguido, já demonstra a organização do texto. Bom, de maneira rápida aqui, observe os elementos de coesão no contexto relativo, atualmente, visto que isso, ele faz aqui uma citação, ou melhor, uma alusão histórica, né? Pode citar que no século XX, a escola de Frankfurt já abordava, então ele faz aqui no seu tópico frasal uma alusão histórica. Então, usa as estratégias argumentativas. E ele puxa aqui, milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas. Eu pus aqui em marronzinho, se você voltar lá nos textos motivadores, você vai ver que essa ideia ele puxou lá dos textos motivadores, não há problema algum, mas ele puxou com as suas próprias palavras. Ok? Então, isso é intensificado devido à carência. Aqui, o argumento dele, o primeiro argumento. Então, é importante ter essa estrutura, o tópico frasal, onde você vai utilizar uma das propostas ali de estratégias que tem na nota de aula 1. O aprofundamento, você vai trabalhar esse argumento, né? Vai defendê-lo, a sua tese através dele, e vai fazer o fechamento. Ele faz de forma análoga aí o seu argumento 2. Ademais, é importante destacar que grande parte da população, então, visto que as instituições, então ele faz uma citação aqui, o ensino de uma polarização digital, como fez ou faz o projeto de GIPO. Ele cita aqui o projeto, okay? O qual auxilia indivíduos. Então, ele usa uma citação de um projeto para enriquecer, como tópico frasal ali, o aprofundamento da sua argumentação. Nesse sentido, assim, visto que, ademais, então ele usa, né, esses elementos expressivamente. Então, é importante que você use elementos de coesão de forma expressiva para você pontuar na competência 4. E, por último, a conclusão, deixei aqui, nós já estamos aqui com a hora um pouco avançada, mas eu quero fechar com a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é que vai fazer você pontuar, ok? Na competência 5. Portanto, cabe aos estados, ao agente, estado, por meio de, não deixe de usar leis e investimentos, tem aqui o meio modo, estabelecer políticas, então tem aqui a ação, a fim de, temos aqui o elemento que introduz a finalidade, diminuir de maneira considerável. Okay? Além disso, ele traz outra coisa aqui, as instituições educacionais, outro agente, promovam por meio de campanhas. Então, trouxe outro meio modo, trouxe aqui promover, né, para pais e alunos, sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a conscientização, traz novamente aqui a finalidade, com o intuito, né, e aqui um aprofundamento, um detalhamento de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Então, aqui, um detalhamento do efeito. Então, gabaritou aí a nota na sua competência 5, então não deixe de fazer a pergunta. Tem um agente? Tem estado. Tem um meio, modo? Tem, por meio de. Tem a finalidade? Tem, a fim de. Ok? Tem um detalhamento? Tem. Ok? Então, é importante, aluno, que você bata essas gaivotas. Por último, eu enfatizo aqui, já falamos repetidas vezes desses slides, né, dos elementos intraparágrafos, são os elementos que introduz
o parágrafo, é importante ele estar sempre retomando o parágrafo anterior diante desse cenário. Por outro lado, então, quer dizer, ele explorou uma ideia, agora vai explorar por outro lado essa ideia. E, portanto, por isso que é importante conectivo, portanto, para você pontuar. E dentro dos parágrafos, os conectivos intraparágrafos, esse, entretanto, com isso, assim, dessa forma, tá ok? Então, deve ser utilizado. E, por último, né, eu trago aí frases que você pode memorizar, tá certo? Já vem com isso na sua mente, como eu vou introduzir, quais as frases eu vou utilizar para os meus parágrafos do desenvolvimento, quais as frases eu vou utilizar para a minha, ou qual a frase eu vou utilizar para a minha conclusão, os elementos de coesão, tem uma notinha lá também, dentro do bloco reforço, de vários conectivos, tá certo? Com o que eles expressam, adição, adversativo, conclusão, explicação. Então, não deixe de olhar. Bom, aluno, eu vou ficando por aqui, relembrando que a atividade 8 está aberta até o dia 2 de junho, quarta-feira, não deixe de fazer. Ali você vai fazer, vai ter um feedback, vai treinar a sua proposta de intervenção. É importantíssimo que essa proposta de intervenção esteja completa na sua prova. Tem a atividade 9, que é a reescrita, tá ok? Está aberta até o dia 7 de junho, para dar tempo de todos os alunos verificarem. É interessante que você faça essa reescrita antes da quarta, para que você veja o que você errou, já tem ali o feedback do professor. Tá ok? Desejo a vocês bons estudos. Estaremos aí na nossa A4, aguardando aí essa proposta de intervenção completa, com os 4 elementos mais a fama. Tá certo? Bons estudos e que Deus abençoe vocês.